Pronto, estamos ao vivo pedindo mil desculpas pelo atraso, né? Nós tivemos alguns problemas de natureza técnica, essa coisa que sempre acontece quando a gente tem um encontro muito bom, cheio de gente inteligente e capaz, né? Hoje o tema nosso é bem importante, interfere na vida, no cotidiano de muitas pessoas, das empresas, das escolas, enfim. Hoje nós convidamos algumas pessoas, mulheres, mas não foi uma escolha dirigida, podia ter sido homens aqui, sem problema nenhum, mas acaba demonstrando que as mulheres estão, de alguma maneira, mais próximas do transporte coletivo urbano. Porque quando a gente se mexeu para reunir as pessoas, a gente pensou em alguns critérios, mas não importava se fosse menino ou menina, homem ou mulher, enfim. Mas nos veio, né? Nos vieram essas pessoas que estão aqui comigo agora, e eu vou apresentá-las rapidamente, e a gente vai conversar sobre a experiência que cada uma tem no transporte coletivo de Campo Grande. Dizer de primeira mão que eu sou Luísa Ribeiro, vocês todos me conhecem, eu sou pré-candidata a vereadora, e o serviço do transporte coletivo urbano das cidades é uma responsabilidade local, não é uma responsabilidade do governo do estado ou da presidência da República, é uma responsabilidade do município. Então, é imprescindível que aquele que pretenda ser vereador ou vereadora, enfim, prefeito ou prefeita, que esteja sempre aberto a discutir um dos serviços que são mais importantes para a cidade, que é o transporte coletivo urbano. É por isso que a gente vai dedicar essa live e outros encontros que nós vamos fazer para conversar sobre a qualidade, sobre a tarifa, sobre o contrato que existe com a prefeitura e o consórcio Guaicurus, enfim, sobre vários aspectos. Mas, para começar hoje, a gente convidou a Paula Oliveira, né? A Paula está aqui com a gente, dá uma cena aí, Paulinha. A Paula vai nos falar da experiência dela, ela é mãe, enfim, é profissional alfaiate, né? Trabalha com costura de masculino e feminino de alfaiataria, e para isso ela usa o transporte coletivo, ela vai nos contar como que foram as experiências dela, enfim, as observações que ela tem a respeito disso. Também vamos falar com a Bruna, né? A Bruna Egídio, que está aqui. A Bruna, ela trabalha com auxílio à aprendizagem, né? Ela trabalha, vamos dizer assim, no setor administrativo de uma grande indústria aqui de Campo Grande, e ela usa corriqueiramente o transporte coletivo para ir e voltar do trabalho dela. Vamos conversar com a Ruth Farias, né? Que também está já aqui com a gente, né, Ruth? E a Ruth é uma pessoa que usa o transporte coletivo urbano com frequência, especialmente para trabalhar, e de vez em quando ela substitui o transporte de ônibus por bicicleta, que ela pedala porque ela acha que é, às vezes, mais eficiente no momento. E também vamos falar com a Elisa da Luz. A Elisa é pessoa com deficiência, né? Vai nos contar isso, e usa cotidianamente o transporte coletivo. Já usou para o trabalho, agora, como ela mora mais próximo do trabalho, ela não usa mais o transporte coletivo para ir e voltar do trabalho, mas ela usa para todo mais as outras atividades que ela tem compromissos profissionais, compromissos com a organização que ela participa, e ela faz tudo isso andando de ônibus. Como ela me disse, está só há 3 anos aqui em Campo Grande, mas conhece a cidade toda usando o transporte coletivo urbano. Então, a gente já vai começar falando com a Paula, não é, Paula? Para você nos falar um pouco da tua rotina com transporte coletivo, as impressões que você tem sobre os vários aspectos que você percebe, né? Seja o preço da tarifa, a qualidade, a pontualidade, enfim, o próprio ambiente físico dos ônibus, dos pontos de ônibus, enfim. O que você observa no transporte coletivo de Campo Grande que você quer trazer aqui para todos que estão nos ouvindo, para aqueles que usam o transporte coletivo e para aqueles que não usam o transporte coletivo, mas usam indiretamente porque são empresários ou pessoas, enfim, de vários setores que se utilizam do trabalho das pessoas que usam o transporte coletivo, né? Então, eu passo para a Paula, fica à vontade, Paula se apresenta, enfim, conta um pouco aí da tua experiência e a gente vai construindo essa conversa coletivamente, tá? Pode falar. Tá bom, Luísa.
Muito obrigado pela oportunidade de estar participando da sua live. E, assim, a minha experiência com o transporte público é assim, eu tenho uma filha que tem 12 anos e ela utilizava do transporte público para ir para a escola todos os dias, né? E, assim, a grande dificuldade que eu tenho são os horários. Na época que ela pegava ônibus, ela tinha que estar na escola 1h e ela tinha que sair de casa meio-dia para pegar o ônibus. Ah, isso porque, assim, a gente morava numa via de rápido expresso, assim, e era muito difícil, ela tinha que almoçar correndo, fazer tudo correndo por conta do horário do ônibus, para ela não chegar atrasada na escola. E mesmo assim, ela ainda chegava uns 20 minutos antes do horário e ficava lá, né? Eu tinha muito receio dela ficar lá e não entrar na escola ou não chegar e acontecer alguma coisa. Uhum. E a experiência que eu tenho também como eu sempre ando de ônibus, são os horários para você chegar. Às vezes o seu compromisso é às 4, você tem que sair às 2, porque você tem que fazer a integração. Você não sabe a hora que vai passar, se o outro já passou, lá no terminal, tudo lotado, tudo cheio, a gente com criança, e demora muito para a gente chegar no compromisso. E de manhã aquela correria, né? Antes da pandemia, para chegar no trabalho às 7. Tinha que sair muito cedo para poder chegar e tudo lotado, e pelo preço, a gente não está pagando o que a gente está consumindo, né? Que a gente está consumindo um serviço péssimo de, de todos os lados, tanto de locomoção quanto de gente, o ônibus lotado, com criança, com idoso, com gente que precisa cumprir horário, e aquela correria, aquele tumulto, e não comporta tanta gente. Quando você mora onde hoje? Hoje eu moro ali no Tiradentes. No Tiradentes. E quando você se desloca de ônibus, você vai do Tiradentes, vai até o Hércules Maimone ou não? Como que você faz? Para eu ir em qualquer localidade saindo do meu bairro, eu preciso passar pelo Hércules, porque nenhum ônibus ali faz outro trajeto mais longe. Então eu tenho que sempre ir no Hércules. E aí do Hércules a gente tem que pegar o ônibus que vai para aquela localidade, para o shopping ou para o centro. E a gente tem que esperar o horário certo, porque eu já fiquei 1 hora esperando o ônibus para ir para o centro. Porque E os o outros terminal ônibus, Oi, pode falar, Paula. porque os outros ônibus que passam ali rápido, eles vão para outros lugares, eles vão para o Dama, ou só fazem Hércules, bairro mesmo, assim, sabe? Então, assim, para a gente ir para outra localidade demora muito, fica muito tempo ali. Uhum. E a segurança no Hércules, no ponto de ônibus lá, que dizem que é um terminal, mas é um ponto de ônibus especial, vamos dizer assim, né? Você já teve que esperar sozinha, já ficou lá, tem segurança? Como é que é? Como é que funciona o Hércules ali? O Hércules, na verdade, não é um terminal, é um ponto de integração, né? Uhum. E eu já tive situações de ter que pegar um ônibus num domingo e não tem funcionários lá, né? Ele não faz integração, não é que não faz integração, não tem funcionários ali, então não tem segurança, não tem guarda. E assim, um domingo, a cidade vazia, sem ninguém, você às vezes sozinha ou com seu filho, fica à mercê de qualquer um que passa ali, e assim, eu fico bastante insegura. Tanto que depois dessa pandemia, que diminuiu bastante o fluxo de ônibus, e às vezes, prefiro pagar um pouco mais caro no aplicativo para eu saber que eu vou chegar em segurança e com tempo. Não vou ficar, às vezes, 40 minutos esperando um ônibus passar e mais 20, às vezes, de trajeto para depois você chegar e ter que se deslocar até o local, sabe? Pelo preço da passagem, eu acho assim que compensa mais, às vezes, você pegar o aplicativo e ir e saber que você vai chegar. E, às vezes, pelo preço um pouquinho maior só. Então, quando você vai com seus filhos, por exemplo, para uma visita, um domingo, um sábado, aí você não vai de ônibus. Não, eu não vou primeiro porque aos fins de semana o fluxo é bem menos, então eu vou demorar muito mais tempo para chegar no destino e depois na minha casa, e por conta da segurança também. Por ter menos pessoas na rua, fica mais difícil de você se sentir segura. Na espera, nos pontos de ônibus que você Espera tem nos que ir. pontos. No centro da cidade, quando precisa pegar ali principalmente na Praça Ari Coelho ali, ao redor tem um ponto de ônibus, eu acho é muito perigoso ficar lá. E você vê, né? Você diz assim que é mais
em conta, vamos dizer, o preço de contratar um carro que você chama pelo aplicativo, quando você vai, você e os seus meninos. São 3 meninos que você tem? Então, São eu 3 tenho filhos? 2 filhos, são 2 três filhos. passagens. São 3 passagens para ir e 3 para voltar. Então, isso, se você somar o dinheiro que você pagaria na tarifa do ônibus e comparar isso com o valor que você paga no carro de aplicativo, é mais vantajoso ir de carro do aplicativo. É mais Mesmo, vantajoso. mesmo do ponto de vista financeiro, porque a gente está falando só do conforto, da rapidez, do acesso e tal. Do ponto de vista financeiro, é mais vantajoso. É mais vantajoso. Até porque se eu tiver que ir numa distância longa, agora não está mais fazendo a integração. Então, eu pagaria 2 passagens, no caso, 2 por pessoa, né? No caso, são 6 para ir e 6 para voltar. Certo. E você está dizendo que agora não está fazendo integração? Como que você está vendo isso? Agora, depois da pandemia, o que aconteceu? Isso, depois da pandemia, os terminais eles não estão fazendo integração. A gente tem que pagar a passagem inteira, ou seja, eu pago para me deslocar do meu bairro até o terminal e do terminal para outra localidade. Que antes de fazer a integração, a gente pagava uma passagem só. E aí você questionou isso para alguém? Alguém respondeu para você qual que é a razão dessa decisão que suspendeu os efeitos do decreto que tratou da integração? Não. Não, eu perguntei para pessoas comuns e me falaram que é por conta da aglomeração. E não houve prévio aviso também. Ó, a partir de segunda-feira, prepara o bolso, porque vai chegar lá e vai ter que pagar outra na integração. Não, inclusive eu tive o caso de uma amiga que ela mora num bairro super longe da minha casa e ela foi para minha casa e ela tinha o dinheiro da passagem da ida e da volta. Isso acontece com muita gente. E Sim. Quando ela chegou no terminal para ela ir para minha casa, ela foi passar o cartão dentro do ônibus e ele cobrou outra passagem. O motorista falou, não, a gente não está mais fazendo integração. Você vai ter que entrar pela porta da frente, porque não abriu nem atrás, né? Ela entrou pela porta da frente e teve que pagar outra, que ela achou que fosse fazer a integração, que o cartão faz isso, né? Que ele reconhece quando a linha é diferente. E aí ela falou assim, Paula, tive que pagar outra passagem, tipo, eu não tenho a volta, porque cobrou 2 passagens. Ou seja, aí para ela voltar para casa dela, ela ligou para a irmã dela, que estava passando perto para levar, porque ela não tinha condições, não tinha como. E eu não tinha nem como dar o dinheiro e dar, porque tem que carregar no terminal. Então ela não teria nem como sair do meu bairro. E assim, ela foi pega de surpresa. Ela falou: se eu soubesse, eu carregava. Mas não tinha como, porque. E você não entra no ônibus sem o cartão. Uhum. E outra coisa, Paula, esse momento da pandemia, a gente tem notícia que reduziu o número de carros, de linhas, enfim, transitando. Quero saber se isso é uma realidade ali por onde você está usando o transporte coletivo. E a outra pergunta que eu queria saber é se os ônibus estão com aquela lotação que foi recomendada pelo Ministério Público, que é todo mundo sentado, com a distância de 1,5 metro entre um e outro. Se você observa isso aí, como é que está? Olha, eu precisei usar o transporte público essa semana e realmente demorou muito para chegar. Eu achei que fosse porque eu já tinha perdido o costume, até porque a gente, com criança fora da escola, você não tem uma rotina de horários, né? Porque antes você sabe certinho o horário que passa, você se programa e vai. Eu fiquei bastante tempo esperando, então eu acho assim que diminuiu o fluxo mesmo e as pessoas estão esperando mais, tanto no ponto quanto nos terminais, né? E o ônibus, assim, eu acho que por conta das pessoas não estarem trabalhando e não estarem tendo compromissos e se locomovendo, o ônibus não estava cheio. Uhum. Mas o serviço, a reclamação que eu tenho é que foi muito demorado. Mas assim, o pessoal tudo sentado, não tem gente em pé no todo mundo sentado. Todo mundo sentado, foi tranquilo, até porque não estava tão cheio, não foi um horário de pico, assim, horário de almoço ou final do dia. Mas o ônibus demorou, assim, muito. Parecia um dia de domingo, sabe? Quando você fica lá e você fala, eu preciso ir, não tem como, eu vou ter que ficar esperando. Uhum, tá certo. Ô, Paula, a gente vai ouvir a Bruna agora, tá? Mas você fica aqui com a gente, tá bom? Até para você ouvir também um pouco do que as suas colegas têm para contar. A Bruna Egídio está aqui com a gente. A Bruna toma ônibus diariamente para ir para o trabalho, porque o trabalho dela é bem distante, né? Uma indústria numa área, né, que é o Indo-Brasil, lá naquela região. E ela também tem uma série de observações que ela quer trazer para a gente. Então, eu já passo para você, Bruna, para contar um pouco da tua rotina, né, do seu trabalho, enfim, das coisas que você faz.
E nesse contar, você dizer para a gente como é que é a realidade do transporte coletivo observada por você e por seus colegas, enfim, pelas pessoas que transitam junto com você por ali. O que é essa realidade aqui em Campo Grande? Boa noite. Olha, eu utilizo o transporte todos os dias, então eu entro na indústria às 7h30 da manhã, então eu tenho que pegar o ônibus 6 horas, né, que é em torno de 1h30 esse meu trajeto, e retorno, saio de lá às 5h30, chego em casa em torno de 7 horas. Então, eu tenho essa experiência aí de segunda a sexta, utilizar o transporte todo dia, né? E tem essa perspectiva antes dos horários da Covid e hoje, né? Antes, o ônibus que eu tomo aqui do meu bairro, que eu moro na região da Vila Nácia, é o CDB, que é uma linha que vai no terminal Júlio de Castilho. Então, assim, bastante lotado. Porque tem os alunos da CDB, os alunos das escolas que são aqui próximo, e é a única linha da nossa região que vai em algum terminal, porque todas as outras linhas são ligadas ao centro. Então, é um fluxo grande. E no terminal eu pego o núcleo industrial, que como tem muitas indústrias, muitos funcionários que trabalham naquela área, ele é bem cheio mesmo, assim, se um tirar o pé, o outro pega o espaço do pé do que tirou o pé do chão. E agora, né, com a Covid, por exemplo, o ônibus que eu pego aqui no bairro, ele só está passando em 7 horários. Então, ele tem 3 horários de manhã, até às 8h30, aí ele para e retorna às 16 horas. E aí, acho que às 18, 19 horas ele encerra. Então, não tem a linha no horário do almoço, né? Ela tem só de manhã e à tarde. Como eu estou trabalhando num regime de home office, então, às vezes, eu não utilizo o horário convencional, que seria esse horário comercial. Eu utilizo outros horários, então eu já não consigo voltar. Porque o ônibus que eu preciso pegar, ele não passa, por exemplo, no horário do almoço, se eu faço uma jornada de meio período. Aí você fica... Não, pode falar, Bruna. Não, aí ou você volta pelo aplicativo, ou eu tenho que tomar um ônibus a mais. Então, aí no caso, eu pegaria 3 ônibus para chegar na minha casa, né? E agora, com essa questão da integração temporal, você vai gastar uma passagem a mais, se conseguir fazer a integração do segundo ônibus, né? Então, ficou complicado. Por causa do tempo, do horário, do quê? O que atrapalha você conseguir essa integração? Bom, primeiramente que as linhas que vão do bairro ao terminal tem poucos carros, então você tem que meio que sincronizar sua chegada ao terminal com a saída do seu segundo ônibus. Se você chega ali e acabou de passar o ônibus, você já vai esperar 45 minutos. Imagine que você passou na catraca 20 antes. Já não dá mais integração. E agora o terminal fechado, né? Você entra pela frente e passa o cartão novamente, então acaba pagando 2 vezes. Então, desde que a pandemia começou, Bruna, para você ir lá no teu trabalho nos dias que você não está no home office, você tem feito o pagamento de 2 passagens. Sim. Você paga a primeira lá quando você sai da Copa Sul, não é isso? Isso. E aí, na hora que você chega ali no terminal Júlio de Castilho, você vai fazer a integração, mas não tem integração. O decreto da integração também não vale ali. Você vai embora, tem que pagar outra passagem. O passageiro está embarcando pela frente dos carros, né? Não está mais fazendo aquela espera, indo pela porta de trás. Você tem que passar novamente na catraca. Então, como as linhas diminuíram, né? Os horários, às vezes por exemplo, do meu ponto até o terminal, demora em torno de 35 minutos. Se eu espero mais 25 minutos o outro ônibus, eu já pago uma passagem. Mas se você chegar no horário, também não tem integração, porque está suspenso nesse momento da pandemia. Aquelas catracas do terminal, elas não funcionam, né? Os motoristas param o carro e abrem a porta da frente. Você não tem aquela forma de pagar para entrar no terminal. Então, aí você paga mais uma passagem. Você tem que passar de novo. E você é gestora de aprendizagem, você gerencia, por exemplo, muitas pessoas e tal. Todo mundo está passando a mesma dificuldade, está todo mundo contando para você o mesmo perrengue, vamos dizer. E é uma dificuldade maior, porque a aprendizagem ela ocorre, né, em meio período, no contraturno escolar. Então, você imagina o jovem que ele trabalha durante 4 ou 6 horas e ele também estuda. Então, essa demora em chegar na sua casa, ela pode inviabilizar ou o trabalho ou a escola, né? Porque muitas vezes o menino trabalha à tarde, estuda à noite, mas ele vai levar 2 horas no transporte, que hora que ele vai chegar na escola, né? Então, assim, e ainda eu tenho muitos jovens, como a nossa indústria ali no núcleo industrial é longe, eu tenho jovens que moram na região que a Paula mora, do Tiradentes, é o outro lado da cidade, na região do Anache, tem que tomar 3 ônibus, né?
Então, com essa redução, fica mais difícil ainda. Se já era difícil antes, já levava um tempo, agora mais ainda. Agora, o ônibus é limpinho, é geladinho, como que é o ônibus? A gente ri, mas é uma coisa super séria, né? Mas acontece que a gente também tem humor para tratar com as coisas sérias, não significa que a gente esteja debochando da situação ou das pessoas que estão vivendo esse momento, né? Mas eu falo para isso para você, Bruna, especialmente porque você me falou isso, né? Você falou, Luísa, pelo amor de Deus. Então, conta isso aí para as pessoas que não andam de ônibus saber como é que são as condições físicas do ambiente. O núcleo industrial, que é onde passa o ônibus que eu pego para ir ao trabalho, é uma região que tem muita rua sem asfalto. Então, você imagina que na chuva é barro e no tempo seco é muita poeira. Então, assim, tem terra no ônibus inteiro, tanto nos bancos, nos locais que você encosta, em tudo. Aí eu acho que entra um pouco da manutenção do consórcio, né, dos carros, que não existe uma limpeza de uma volta a outra, mas também da própria infraestrutura da cidade. Especificamente o ônibus que eu pego, ele é bem sujo. Aí você tem que ir bem retinho, assim, sem sentar para não sujar o uniforme do trabalho. E isso é um cotidiano, isso não é uma exceção. Sim. A sujeira no ônibus é uma coisa que você conta sempre, por causa desses trajetos que pegam muita poeira ou barro, né? Sim. E você já disse que é bastante lotado nos dias que não tinha pandemia e tal. Agora, com o momento da pandemia, que foram suprimidos alguns serviços, né, especialmente trânsito de adolescentes e crianças, né, por causa das escolas, professores, enfim. E nesse momento, como que estão a lotação? Como é que você está percebendo a lotação dos ônibus? Olha, eu estou com duas realidades, né? Quando eu trabalho no centro, no escritório, eu percebo que as linhas bairro-centro, elas são mais tranquilas, há uma lotação menor. Agora, as linhas de terminal, né, as linhas dos ônibus vermelhos, elas são bem mais cheias. No caso específico do núcleo industrial, que é uma região que tem muita indústria e muitos trabalhadores, ele permanece com uma lotação interessante, né? Todo mundo sentado, algumas pessoas em pé, não respeita esse distanciamento, porque se você está do lado da outra pessoa, não tem 1,5 metro de distância, né? E pessoas em pé também, porque se tem menos carros e as pessoas continuam trabalhando, ele vai estar mais cheio e não mais vazio. Porque eu não sei se você sabe, se a Paula e Elisa, Ruth, sabem, mas a Jéssica também, que está aqui com a gente, tem um decreto, uma recomendação do Ministério Público que trata desse problema da pandemia, que é o Ministério Público da Saúde, que determinou à Prefeitura de Campo Grande e ao consórcio uma série de condutas sanitárias para esse momento. Entre elas, esta questão da distância física entre as pessoas. Então, para que as pessoas não adoeçam no transporte coletivo, a recomendação é que os ônibus só admitam que os passageiros estejam na lotação máxima de sentados, sem carregar pessoas em pé, especialmente aglomeradas no corredor, pertinho das pessoas, do jeito que fica naturalmente. Então, isso não é observado. Hoje, na pandemia, pelo que você vê, não é observado, né? Como eu disse, eu acho que as linhas bairro-centro, como as pessoas deixaram de fazer algumas atividades, o ônibus é mais vazio. Mas essas linhas que ligam terminais a outras localidades, elas são bem mais cheias. Então, nesse caso, segue lotado. Esses ônibus que pegam os trabalhadores dessas regiões dos polos industriais, seja o Indo-Brasil, enfim, dos polos industriais, eu conheço bem lá, e eu já fui várias vezes e teve ônibus lotado lá na hora de chegar os trabalhadores, na hora da chegada e na hora da saída. Mas é lotado mesmo, de não conseguir, é uma coisa absurda mesmo, não é tolerável. E isso eu enxerguei durante vários anos, porque durante vários anos eu acompanhei e a gente via a mesma situação e reclama, e a gente não vê alteração, não vê nenhuma satisfação para alterar essa realidade. Então, Bruno, já te agradecendo, mas você também permanece aí com a gente. E agora nós vamos falar com a Ruth Farias, né? A Ruth está aqui também com a gente, ela utiliza o transporte coletivo urbano cotidianamente para trabalhar. Agora, na pandemia, ela está com um esquema diferente também, mas ela tem informações das linhas que ela usava para trabalhar
e ela tem a realidade de como estava antes, como está agora, inclusive contado por colegas dela que trabalhavam no mesmo condomínio, enfim, e que nesse momento estão passando um verdadeiro apuro, um vexame mesmo, né, Ruth? Uma situação de bastante constrangimento. Então, eu passo a palavra para você, Ruth, conta para a gente como é que tem sido a sua experiência nesse momento, mas também anteriormente, antes da pandemia. Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou a Ruth. Tipo assim, os ônibus cheios, os ônibus sujos, que a colega falou, né? E os ônibus, eles estão indo até o shopping, as minhas colegas aqui continuam indo trabalhar para lá, descem no shopping e vão a pé. Bem, explica para a gente melhor. O ônibus que você toma geralmente é da onde a onde? Ramstebert, até o terminal Guaicurus. Aí do Guaicurus eu pego uma linha vermelha e vou até o centro. Aí no centro eu desço, vou a Afonso Pena e pego um outro até no alto da Afonso Pena, né? Que era o meu trajeto. As minhas colegas continuam fazendo isso ainda. Certo. Só que aquele ônibus que chegava mais perto não tem mais. E quando o pessoal da prefeitura trabalhava meio período, tinha ônibus 1h, 1h30. Aí depois que eles foram obrigados a trabalhar o dia todo, aquele ônibus que tinha naquele período, 1h30, 2 horas, acabou. Eles recolheram. Não existe esse ônibus. Então, as meninas que trabalham, precisam ir para casa, ou elas descem a pé de novo, depois de ter um dia praticamente trabalhoso, lavou, passou, cozinhou, fez tudo que tinha para fazer. Aí depois elas têm que camelar até lá no shopping para pegar o ônibus dela. Chega lá no terminal e elas ficam de 30 a 45 eu já fiquei até 1h no ponto do ônibus, esperando o ônibus. Aqui no meu bairro tem um ônibus só, que é o Ramstebert, né? Esse ônibus, ele vai e vem. Se você chegou no terminal e ele acabou de sair, você tem que ficar lá 45 minutos, 1h, esperando ele vir aqui no bairro e voltar no terminal para você vir de novo. Entendi. Então, assim, e sem contar, né, a sujeira, que é dentro dos ônibus. Tipo assim, eles não querem aglomeração de pessoas, então tem que pegar esses empresários e pôr tudo na cadeia. Esses donos de... Tem que pôr tudo na cadeia, fazer eles tomar vergonha na cara deles, porque isso é falta de vergonha. Se não quer que eu encoste nele, ela encoste, tem que pôr ônibus. Eles não querem que a pessoa se ajunta e tirar os ônibus da linha. Não tem ônibus. Certo. Você pega o Coab aqui, você tem que pegar ele subindo. Porque se você pegar ele descendo, você não entra. Você não entra, porque ele já desce cheio. Então, você levanta, você sai 5h30 da sua casa para chegar 7h30 do serviço. No meu caso, eu pegava o ônibus 5h20 para estar no meu serviço na hora certa. Você pega o ônibus 5h20 para chegar no teu serviço, que horas? Que é o teu horário de entrada? 7 horas. 7 horas em ponto, ele para ali em frente, o Parque das Nações Indígenas parava em frente, aí descia aquele monte de mulherada e corria. Tinha que correr. Porque não tem. Para cumprir o teu horário, para chegar no seu horário. Eu liguei para minha amiga falou que agora não tem mesmo. Não tem, que ela está subindo a pé. Está indo trabalhar a pé. Falei, Ruth, a gente está achando assim, exagerado de absurdo essa situação. É como você falou, tem que mandar prender alguém, né? Tem que mandar prender esses filhos da mãe tudo. Tem que prender tudo. Eles retiraram a linha que subia até lá a casa do Papai Noel, vamos dizer. Exatamente. Onde ficam aqueles condomínios que você trabalha por lá. E aí o ônibus vira ali no shopping e não sobe mais até lá. Então, são os 2 ele vai até o shopping, ele contorna e volta de novo. Aí a pessoa desce ali e... 2,5 km. Correr até lá em cima. Eu acho que é até mais, né, Ruth? Porque aquela subida e depois tudo aquilo lá. E as suas colegas são jovens ou também são senhoras? Como que é? É só senhora, lá não tem jovem, não. Se dá para contar 1, 2 jovenzinhas, assim, sabe? O resto é tudo senhora. Não tem jovenzinha, não. E você vê, assim, a senhora de idade correr para pegar o ônibus, para entrar dentro do ônibus. Quando ela está chegando, assim, que ela fala, por favor, conseguir o motorista que vai embora. Eu já presenciei isso. Meu Deus. Ele ir embora e largar ela lá.
ela está com a língua para fora, porque correu demais, e ele vai embora. Ele deixa. E agora ela tem que subir para ir, e depois ela tem que descer na hora de ir embora para casa, vai pegar lá na frente do shopping, mais 3 quilômetros a pé. Camela, mais 3 quilômetros. No sol, se tiver no horário do sol. Porque no horário de vir embora, o sol está pelando, né? Está judiando o sol. Uhum. Aí elas têm que camelar até lá embaixo para ir embora. Algumas patroas pagam o Uber até o shopping. Ah, que bom. Elas pagam o Uber até o shopping, não tem dó da empregada, né? Paga o Uber até o shopping, mas tem umas que não pagam, não. Quer dizer que a trabalhadora paga o mesmo valor na tarifa, só que na pandemia o consórcio não está cumprindo a linha, não está cumprindo o itinerário que está determinado. Até fora da pandemia já não cumpria. Porque, tipo assim, quando as crianças entram de férias, o que eles fazem? Eles tiram os ônibus da linha. E quem trabalha? E quem vai para o trabalho todo dia? Fica sem ônibus, por quê? Porque os alunos estão de férias. Gente, será que eles não veem que é loucura da cabeça deles fazer isso? As crianças estão em casa, mas os pais continuam trabalhando. Ô, Ruth, nesse tempo da pandemia, você tem andado de ônibus? Você tem observado se o ônibus está lotado? Se está todo mundo... Eu não tenho andado, não, mas eu sempre vejo ônibus cheio. Eu ando de bike. Pego minha bike, ó. Você vai embora de bicicleta. Que coisa boa. Mas, ô, Ruth, tá vendo? Ó, todo mundo procurando alternativa para o ônibus, né? Uns tem que pegar Uber, uma hora você vai de bicicleta, enfim, se vira. Viu? Por quê? Porque a cidade não dá o transporte coletivo. Várias pessoas com quem eu falei esses dias, Ruth, a pessoa diz a mesma coisa que você. Olha, eu até quero andar de ônibus, mas não consigo, porque não tem o serviço adequado, o serviço não passa por mim, não combina. Aí, Lu, olha, gente, os empresários falam assim, porque dá tempo, sim, porque dá certo, porque nós entramos num ônibus e o motorista fez a volta que ele faz no bairro com a gente para ver o tempo que ele gasta. É lógico, dá tempo. Ele pegou um ônibus, entrou dentro, o motorista deu a volta, não parou para ninguém, só mostrou, voltou para o terminal. Manda ele entrar no horário de pico, que está todo mundo indo para casa ou indo para o trabalho. Ele está lá na caminha dele, lá, ó. Durante a semana, quando não teve essa pandemia ainda e tal, lotado, Ruth. Como que é o ônibus? Lotado. Lotado. Pior, nojento. Asqueroso, nojento. Aí a pessoa entra de mau humor, já porque o ônibus já não, né? Aí, se você encosta de mau jeito num, a pessoa já quer te bater, já quer, entendeu? Porque você encostou, que você fez isso. O pessoal já entra de mau humor, porque vê o estado, a situação do ônibus. Meu Deus, também. Ruth, sobre a integração, as meninas contaram aqui, a Bruna e a Paula nos falaram que a experiência delas está mostrando que não estão cumprindo o decreto da integração temporal e nem da outra integração. Então, você entrou no terminal, já veio de outro ônibus, não adianta querer usar a semana passada, Lu, fui no terminal só para ver. Aquela gabine que tem lá está fechada. Está parecendo um quartinho assombrado. Tá, muito grave. Olha, Ruth, muito obrigada. Fica aí, tá? Que a gente ainda não acabou o nosso papo, mas você já mostrou para a gente essa situação do ônibus não ir até o final da linha prometida, né? Que está contratada pelo poder público, sem se preocupar com as pessoas que trabalham naquela região, que usam, enfim, que pegam. É um absurdo do absurdo que... Eu vou falar, eu ia falar palavrão, não vou falar. Não, melhor não. E agora a Elisa Luz vai falar com a gente, inclusive eu falei um pouquinho com ela hoje à tarde, e ela me disse que tem uma série de pontos que alguns colegas dela, a Elisa é pessoa com deficiência, além disso ela é militante das organizações da mulher com deficiência, ela foi uma indicação da Mirella, que é uma batalhadora, né, por essas questões, a luta da mulher com deficiência, enfim. Com certeza. A gente já manda um abraço apertado para ela, né? Será entregue. Ela é muito boa. E agora a gente vai ouvir a Elisa com todas essas ideias e todos esses questionamentos que ela tem do olhar de usuária, mas também de olhar de usuária que é pessoa com deficiência. Então, ela juntou toda essa
essa questão e vai nos apresentar que realidade a pessoa com deficiência enfrenta para o transporte coletivo aqui de Campo Grande. Bom, gente, boa noite para todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Luísa Ribeiro pelo convite, né? Tudo que somam para a gente acolhe, a gente, né, tenta colocar em órbita, tenta também atingir os objetivos, né, que a gente procura na sociedade, como associação, individualmente, né? Então, esses convites só vêm a somar para a gente e nortear a gente, né? Então, eu gostaria, assim, aquilo que eu vou falar, que não ficasse no esquecimento, mais uma pessoa falou. Mas eu gostaria, assim, que eu hoje vou ser porta-voz de algumas pessoas. Para mim falar desse tema que eu estou falando tão importante, que é o transporte público, eu andei perguntando para algumas pessoas, andei conversando com pessoas, colhendo sugestões, colhendo reclamações, reivindicações, a palavra correta, solicitações que já foram feitas de novo, e nunca foram ouvidas. Tem um grupo de pessoas que são as mães, né, das pessoas com deficiência, que empurram as cadeiras das crianças, as jovens, adolescentes, e que elas não quiseram manifestar. Elas falaram, não adianta a gente falar. Então já caiu no descrédito a solicitação que elas fazem, entendeu? Pelos direitos, né, pela organização da cidade, para ter maior acessibilidade e tudo, entendeu? Então, deixa eu falar um pouco de mim. Eu sou uma pessoa com deficiência, estou aqui, né, representando a AMDEF, que é a Associação das Mulheres com Deficiência, e todas as pessoas com deficiência, sem questão de gênero, né, com deficiência que estejam passando por essas dificuldades, né, que eu vou mencionar aqui, algumas. Pontuei, né, como eu falei, conversei com algumas para poder estar trazendo, sendo o porta-voz delas. E um dos pontos importantes é exatamente a acessibilidade das pessoas. A acessibilidade de uma pessoa que não tem dificuldade na locomoção não é a mesma coisa de uma pessoa surda. Uma pessoa cadeirante não é a mesma coisa uma pessoa cega. Concordam comigo, né? Que Sim. Cada uma tem as suas dificuldades próprias. Então, a reclamação maior foi exatamente a acessibilidade. Calçada mal feita, às vezes não tem calçada. A maioria das vilas, eu vi aqui algumas vilas, Jardim Panamá, onde a calçada ela é interditada, ela é atrapalhada, mal construída devido aos bueiros, que acabam, né, coincidindo. Exatamente onde está o ponto também tem um bueiro na lateral. Eu já vi isso várias vezes, porque antes eu não prestava atenção nisso, mas agora eu presto muita atenção onde eu ando. Essa questão da acessibilidade é muito importante. É importante para mim? Às vezes não é tão importante. É importante, às vezes, mas eu não utilizo tanto quanto o cadeirante, entendeu? Então, eu não vejo, eu passo e não vejo. Mas eu acostumei, agora aprendi a ter um olhar diferente. E é assim que a gente aprende a compreender melhor as pessoas com deficiência, tendo uma visão como ela agiria nesse momento. Aí eu chego em certos pontos, eu vejo lá, não tem como chegar naquele ponto. É cheio de mata, é cheio de pedra, não tem calçada. O que essa pessoa vai fazer para chegar ali? Não tem por onde, ela vai pelo asfalto. É o caso do Guaicurus. Tem um ponto lá que tem uma pessoa que eu conversei com ela e ela me falou em nome de outras 2 pessoas com deficiência que dependem daquele ponto e tem que fazer o trajeto de rodar sua cadeira de rodas pelo asfalto, onde é um movimento muito grande de motos, de carros, de caminhões pesados, ele falou, e essas pessoas, é um cadeirante, exatamente, que depende daquele ponto de ônibus, um cadeirante, 2 cegos. Então, é diferente, né, a necessidade que eu tenho como surda e 2 pessoas cegas precisando daquele ponto, né? Então, esse é um dos pontos que a gente precisava falar. As pessoas que dão essas indicações para a gente falam até o número, né, da localidade, número de ponto, tudo, eles sabem onde precisa ser arrumados, né? Essas questões de ponto inacessível. E eles falaram também, esse caso do Guaicurus, que já foi avisado
a Getran, né? Só que desde novembro até agora, ninguém fez nada. Então, não é só lá, em vários lugares. Tem também a calçada mal estruturada no bairro Santa Luzia, no Caio Paz, que tem pessoas da nossa associação, né, que moram nesses bairros. E eles são cadeirantes e dependem dessa acessibilidade. Outras pessoas também me falaram do centro. O centro também tem uma grande parte agora que tem uma boa acessibilidade, mas tem lugares que não consegue passar, sabe? Tem que andar pelo asfalto e não tem outra opção. Então, isso interfere na qualidade do transporte, né? Qualidade do transporte, qualidade da acessibilidade para o transporte. Quanto à qualidade do transporte nos terminais, né, no uso diário para a gente, eu também concordo com tudo que falaram aí. E eu assino embaixo, porque realmente, antes dessa pandemia, nossa, a gente vai nesses ônibus aí derramando, né? Como a Luísa falou no início, eu agora não estou dependendo do ônibus para ir para o trabalho, porque eu resolvi mudar pertinho do meu trabalho, justamente para evitar o transporte. Mas eu ando em toda a cidade, eu me desloco continuamente daqui do Vila Ipiranga, onde eu moro, que é nos arredores do HU, lá para o Santo Amaro. Então, eu vou até o centro do centro, eu vou até lá, até o bairro. Eu tenho passe livre, mas eu também utilizo, às vezes, o Vale Transporte, né, o cartão. E vejo essa dificuldade que eles colocaram também. Às vezes, não minha, mas das pessoas. Eu já dei até dinheiro, até passagem para as pessoas passarem o seu passe ali, ó, porque eu ando com o meu passe livre, que eu tenho medo de dar algum pipoco, às vezes eu levo um passe a mais. Sempre tive isso. Então, eu pego e passo o meu cartão. Quando eu não levei o cartão, eu dou dinheiro para a pessoa. Você chega lá em tal lugar, você compra teu passe. Isso tem acontecido muito com as pessoas. Essas meninas estão cobertas de razão. Entendeu? O passe não faz integração. E a demora, né? Essa demora que, nossa, que pega. Às vezes a gente chega num terminal assim que já aconteceu comigo agora na pandemia de ter que ficar na primeira, na segunda e na terceira rodada, porque realmente não está colocando muita gente dentro dos ônibus, né? Tem que ir todos assentados. Agora, umas 2 semanas para cá, permitiram que fossem alguns em pé no corredor. E, então, isso ajuda um pouco, né, a desafogar os terminais. Mas, já que é operação Covid, então teria que colocar mais empresas, né, mais ônibus para circular, porque como é que faz? Fica ali 1 hora, 40 minutos, às vezes até mais de 1 hora. Quando eu chego lá no centro para pegar o Santo Amaro, eu fico um tempão lá esperando. E eu acompanho pelo celular horários deles, mas às vezes não dá certo, não coincide, né? Então, quando eu saio de casa, eu tenho que sair bem antes do horário. Eu tenho fono lá no centro, fica mais ou menos perto da prefeitura, que eu vou direto. Amanhã, por acaso, eu vou. Então, eu tenho que sair daqui 8 horas, se eu estou agendada para as 9h30, né? Isso é um problema geral de todos. E outra questão também sobre a acessibilidade. Foi lembrado por uma das pessoas que quando elas estão andando por aí, sempre se encontram terrenos baldios ou imóveis, né, abandonados praticamente lá, né, todo sujo, calçada quebrada. Embora sejam denunciados, nenhuma solução se consegue, entendeu? Continua quebrada a calçada. Assim, tem muitos. Como eu falei, agora eu percebo tudo isso. Eu percebo que eu estou lidando com pessoas, né, diariamente, pessoas com deficiência. Eu me relaciono com a associação, né, da Ambev. Então, eu vejo as minhas amigas, né, às vezes a gente dá carona uma para outra, eu pego muita carona do centro até o Santo Amaro. Só que agora, né, agora não estamos tendo, mas mesmo assim, eu me desloco até a sede que fica no Santo Amaro, né, para fazer alguns trabalhos lá, individual, às vezes 1 ou 2 não pode aglomerar, né, não foi liberado ainda atendimentos. Então, outra questão que eu queria colocar também é sobre o elevador dos transportes do cadeirante. Teve uma pessoa que me falou, Elisa, fala nos assentos que precisa ter 2 lugares para o cadeirante.
Porque às vezes a gente sai com uma amiga, né? E eu vou e ela fica. Ou ela vai ou eu fico. Então não tem como, direto isso acontece. Às vezes, entendeu? E a pessoa tem esse problema. Outra coisa sobre o... Oi, você está com o microfone desligado. Verdade. Aí a gente tem que reclamar para aumentar os assentos, porque só tem um assento por cada ônibus, né? A maioria só tem um assento, são poucos os ônibus, eu tenho observado. Eu entro dentro já observando tudo. A Claro. acessibilidade é comigo. Então, eu vi que tem muito poucos ônibus que tem 2 assentos. A maioria só tem um. E tem uma particularidade desses assentos. Tem micro-ônibus em giro também, né? E um dos cadeirantes, o Jurandir, que eu perguntei para ele, né, sugestões, solicitação, ele me falou que no micro-ônibus, quando coloca um assento do cadeirante, fica mais na parte de trás. Aí ele falou que lá é um sacolejo danado. Diz que é uma insegurança tremenda para ir lá atrás. Ele evita de pegar os micro-ônibus porque não sente seguro sentar lá atrás, entendeu? Então, teria que mudar essa posição do cadeirante, né? E algumas vezes também, outras vezes, eu cheguei a presenciar que esse elevador, às vezes, está quebrado, com algum problema, às vezes não funcionou. Já vi, às vezes, lá no centro também, eu já cheguei a ver isso. Então, isso não deveria acontecer, né? Porque é uma responsabilidade da cidade e a gente, como pessoa com deficiência, já tem um monte de barreiras. E ter que ficar enfrentando essas que ficam por conta do poder público, né? É mais complicado ainda. Entendeu? E é isso. Basicamente isso. Você vai lembrando, a gente vai falando, e também não vamos ficar só nessa oportunidade, porque realmente essa questão é uma questão bastante problemática para muitas cidades, mas especialmente para Campo Grande. Sim, Vocês verdade. sabem. Então, assim, aqui, só para dar um panorama, a gente tem vários comentários, mas muito mesmo, vários. A gente teve a Heloísa Castro Berro dizendo que a gente precisa ter uma cidade acessível. A Mirella, né, que é a nossa companheira, Mirella Balatori, está aqui também falando que não tem a sensibilidade. Outras pessoas nos dizendo aqui da realidade do seu bairro, do Caiobá, do Aerorancho, né, nos contando aqui que muitas vezes desiste, porque para sair de casa já vai pelo asfalto, e ali começa uma disputa da cadeira dele e os carros que estão transitando, e o ônibus que vem, e a bicicleta, enfim. E ele sai nessa aventura, ela, inclusive, que era aqui o comentário é da Luzinete, que nos falou isso. Então, assim, é uma situação bastante grave o problema da acessibilidade aqui em Campo Grande. E é por Muito isso... grave. É por isso que a gente discute já, eu tive a oportunidade de ser vereadora no período de 2013 a 2016, e nós trabalhamos bastante essa questão do transporte coletivo, a discussão, a proposição de situações que podem ser melhoradas, enfim. Mas, relativamente à pessoa com deficiência e acessibilidade, o que nós já propusemos e estamos repropondo é que Campo Grande precisa criar uma Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Para quê? Para ela coordenar as políticas públicas que precisam ser implantadas para dar solução para isso, porque é muita demanda. E essas demandas ficam invisíveis, porque ficam invisíveis as pessoas que delas precisam. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa colocar um organismo dentro da prefeitura, num nível alto de gestão, que são os secretários, para que essa pessoa, primeiro, seja rapidamente alcançada pela reclamação, porque daí todo mundo reclama, vai chegar nela, e ela articule, a partir dali, força governamental, social, enfim, para fazer as mudanças que tem. Porque senão a cidade não vai ser uma cidade da pessoa com deficiência. Isso é um horror, isso é uma injustiça. Você tem uma deficiência e não poder caminhar na rua, tomar um ônibus e passear, enfim, porque não tem acesso, isso não pode ser. Então, É complicado. Uma das propostas que a gente fez e renova é ter uma secretaria. Não é uma secretaria para ter mais
um secretário, um cabide de emprego. Não, é uma secretaria necessária para articular uma realidade diferente para a pessoa que a pessoa com deficiência em Campo Grande, para que ela tenha condições de alterar essa realidade que Campo Grande impõe. Verdade, concordo com você. Todas essas questões que vocês nos colocaram são rotina da vida de quem pega ônibus, e todas as autoridades da prefeitura, do consórcio, a GETRAN, enfim, a Câmara Municipal, todas as autoridades conhecem isso, essa realidade que foi retratada aqui. A Ruth está conectando para voltar com a gente, tá? Então, assim, todo mundo sabe que isso não está funcionando bem. Não está funcionando bem há muito tempo, não é uma questão nova, né? Pode entrar, Ruth, a gente está te esperando aqui. Não é uma questão, não é uma questão nova, não é uma questão assim que surgiu de repente, é uma situação que prolonga no tempo, né? Então é preciso ter uma postura um pouco mais radical com a solução, né? E tem mais um elemento. Esse transporte, às vezes a gente fala o transporte público, ele é público porque ele é uma concessão da prefeitura para que uma empresa particular opere. Mas ele é um transporte pago, como uma tarifa. Então, assim, a energia elétrica é uma concessão do poder público. A água é uma concessão. A telefonia é uma concessão. Todos nós pagamos conta de telefone, de internet, de energia, de água, e a gente não tolera um serviço ruim, não é verdade? Se você chegou em casa, acabou a energia, a gente dá 15 minutos para a Energisa, não é isso? E em seguida a gente começa a ligar o serviço de reclamação e acabou a tolerância. Vem arrumar, pelo amor de Deus, que a gente não vai ficar sem energia. Tem o trabalho das crianças, eu tenho isso, eu tenho meu filho que é doente, que precisa da máquina, enfim. A gente também tem intolerância com o serviço de telefonia. Se cair a internet aqui, a gente já vai dar uma bronca na empresa. E por que é que a gente vai ter tolerância com o serviço de transporte coletivo urbano pago? E não é barato. Porque a própria Bruna disse agorinha, né? Sai mais barato per capita, ou seja, por pessoa, ela andar de aplicativo, né, lá do carro particular do aplicativo, do que ela andar de ônibus. Quer dizer, se no carro do aplicativo, com 3 pessoas, vamos dizer, né, ela e mais 2 filhos, sai economicamente, financeiramente mais barato para ela do que o ônibus, como é que o ônibus pode ser essa tarifa? Se o ônibus tem 20, 30, 40 passageiros, quando não é 100 passageiros amontoados, 150, como é que pode uma conta dessa? Então, assim, é evidente que uma tarifa de R$ 4,10 tem que prestar um serviço de alta qualidade. Quem está tomando o serviço não está usufruindo de uma benesse da sociedade ou do poder público, está pagando pelo aquele serviço. Então, a gente tem que ser um pouco mais intolerante em relação a isso. Eu vejo em vocês bastante energia de luta e tal, de reclamar, e até por isso que vocês estão aqui, assim, nesse papel de representantes, né? E a gente se indignar com isso. Eu também tenho tido muita informação, minha cachorrinha, eu tenho tido informação também que a prefeitura colocou guardas municipais dentro dos terminais que cumprem o papel da fiscalização, de não deixar que a violência aconteça e tal, mas que depois do movimento que as mulheres fizeram ali no terminal Morenão, no final do ano passado, não sei se vocês viram pela imprensa ou se algumas estavam lá e presenciaram, depois daquele movimento, os guardas municipais dentro dos terminais estão como verdadeiras vigias da conduta da mulher, especialmente se ela começa a se rebelar. Já chega perto, já intimida, já diz, olha, o que a senhora está reclamando? Não é isso, Ruth? A Ruth foi uma que me falou disso, mas também outras mulheres nos relataram, né? A gente já está terminando, porque nós reservamos 1 hora do nosso tempo e também a gente tem que
respeitar o tempo da Jéssica, que é a nossa tradutora, porque não é fácil trabalhar com esse serviço e ela nos dá sempre assim uma medida de 1 hora mais ou menos para a gente trabalhar. Antes eu quero só falar que a Antônia Costa me ligou hoje, especialmente para falar, Luísa, olha, não podemos inaugurar um novo mandato de prefeito ou de vereadores sem tratar desse contrato do consórcio, sem tratar da prestação desse serviço. Porque é uma vergonha Campo Grande não ter um serviço que qualquer um deseje usar. Porque você vê, a gente só usa aquele limite, né? Precisa de mais, eu vou embarcar. Mas, se não, a gente foge desse serviço. Então, isso não é uma situação normal e quem quer ser vereador, vereadora, quem quer ser prefeito, prefeita, tem que enfrentar isso e enfrentar, lógico, o contrato que está em vigência entre o consórcio e a prefeitura para operar esse serviço. Meninas, assim, eu vou passar para vocês rapidamente se despedirem, porque já é o nosso encerramento, né? Quero agradecer, assim, muito de coração, a Bruna trouxe informações muito importantes nesse trajeto dela, a Elisa fez questão de recolher, né, dos colegas, e eles participaram aqui também bastante, depois você vai ver lá no Facebook, se você não estiver acompanhando. A Paula, com toda a experiência dela, a Ruth trouxe essa notícia fundamental para a gente sobre essas questões. Eu vou me responsabilizar, não estou nesse momento com a representação, mas tudo isso que vocês disseram aqui, eu vou colocar num documento e vou enviar para a Getran e para o consórcio, para que eles tenham conhecimento disso, mas a gente já sabe que eles têm conhecimento disso, é que não querem fazer. Mas também vou comunicar ao Ministério Público sobre as medidas sanitárias que foram recomendadas e que não estão sendo observadas, especialmente colocando em risco a vida desses trabalhadores que são obrigados a ir para o trabalho e a ir de ônibus. E também vou exigir explicações do prefeito, aí da Getran, enfim, mas do prefeito, porque que não está em vigência nesse momento a garantia que está no decreto da integração, seja temporal, seja nos terminais. Isso é um decreto, não há publicação de outro decreto acabando com essa possibilidade, e nós precisamos ter uma explicação, porque quem vai lucrar com isso é o consórcio, são as empresas, à custa do sacrifício de muitas famílias que estão, como a família da Antônia me contou, nesse momento, privadas de emprego, privadas de renda, enfim, e que ainda para mais chega no terminal, é surpreendido com o fim da integração. Então, isso o prefeito tem que dar explicações, não a mim, a sociedade, mas eu vou recolher essas manifestações que vocês nos trouxeram aqui como um testemunho e vou enviar para que ele nos preste essa informação. E também ao Ministério Público comunicando que não há observação das recomendações sanitárias feitas, tá certo? Então, de minha parte, nós vamos